Cavaleiros de Guinevere é um thriller psicológico cheio de segredos e momentos que prendem a atenção do começo ao fim. Mas será que você percebeu tudo o que aconteceu no primeiro episódio? Guinevere. A princesa Guinevere parece ter uma ligação nada básica com a mãe da Olivia. Logo no começo da animação, vemos a apresentação de Olivia, uma personagem misteriosa que é a herdeira do Planet Park, e seu pai, o criador. Até aí, tudo normal. Mas quando ele vai chamá-la para mostrar a grande surpresa, ela não está na frente do espelho se arrumando, nem brincando de boneca. Não, a garota está em cima de um robô com aparência feminina que mais tarde vamos descobrir que se trata de Guinevere, mexendo nas entranhas como se fosse a doutora Frankenstein versão mirim. E detalhe, quando vai ver a surpresa que o pai preparou, Olivia aparece puxando a Guinevere como se fosse um cachorro de estimação, só que preso por cabos com fluido azul que lembram tripas. Muitos fãs acreditam que isso seja um simbolismo de cordão umbilical. E nesse momento podemos ver que essa situação parece ser bem dolorosa para a princesa. Guinevere é meio robô, meio humana, com fluidos azuis no lugar de sangue e uma coleção de órgãos que dariam inveja a qualquer feira de anatomia. Uma verdadeira ciborgue de uma princesa da Disney. E o mais doido, ela tem consciência. Prova disso é quando simplesmente se joga para fugir de Olivia. Mais tarde, conhecemos mais duas personagens, Frank e Andy ainda crianças. Elas tentam resgatar uma boneca daquelas máquinas cheias de ursos de pelúcia e acabam encontrando a princesa Guinevere, mas dessa vez ela está com roupas reais e não está coberta pelo fluido azul do início. Essa mesma já tinha aparecido antes com Olivia fazendo reparos nela, e depois volta a trama quando Frank encontra a princesa perdida em meio ao lixo do mar. Com uma aparência bem diferente, afinal estava perdida no mar. Claro que ela não deixa passar. Decide que vai tentar transformar a Guinevere em princesa novamente e assim poderá se tornar uma coroada, uma funcionária premium do parque, com caixa mais chique, salário melhor e, quem sabe, um vale-refeição decente. Mas tem um detalhe. Ela trabalha para os parques que planeja vender essa robô que foi encontrada destruída para assim ganhar dinheiro e comprar outro barco. Só que a vida não é fácil como ela imagina. A amiga Andy, mesmo coroada, não tem grana, foi demitida e aceita roubar a Guinevere dos parques. Resultado, as duas acabam em um laboratório abandonado, que mais parece o cemitério de androides do parque. A ideia era recuperar a princesa, mas aí vem o choque. Guinevere, ao ouvir um barulho, grita ao ver o robô Sol. E se um robô grita, meu amigo, corre, porque isso nunca é bom sinal. Esse robô foi enviado por Olivia, que deseja consertar essa Guinevere. Esse detalhe é muito importante. Significa que ela não era só uma peça quebrada, mas talvez a primeira de todas, carregando a consciência original das demais. Isso explicaria a obsessão de Olivia por ela. Talvez tenha sido criada pela mãe dela, ou até convivido com ela. Além disso, a animação mostra Olivia bem mais velha e até um pouco debilitada, com enfermeiras robôs cuidando dela. Isso sem falar nos tubos com fluido azul que estão conectados à personagem que está deitada em sua cama. Essa animação começou do jeito que o público ama, cheio de mistérios e histórias mal resolvidas. Um prato cheio para teorias da conspiração. Fala, galerinha! Tá no ar mais um super conteúdo. Vem com a gente para mais um vídeo no canal. Disney. Outro detalhe que muita gente deixou passar é que essa animação tem referências bem diretas à Disney. Logo no início, a apresentação da história lembra muito o comecinho dos clássicos de princesas. E não para por aí. Em um dos cartazes com a Guinevere, aparece um Bambi, outra versão Pequena Sereia. Isso mostra easter eggs bem interessantes. Afinal, princesas são vistas como criaturas amáveis e talvez a Guinevere não seja tão bondosa. Afinal, ela enfrentou o robô Sol e deixou ele destruído mesmo não estando na sua melhor versão. Muitos fãs ainda apontam que o pai da Olivia, Orville, seria uma representação do próprio Walt Disney, já que ele é o grande criador do parque. Mas outros vão além e juram que ele lembra mais o pai da Wandinha Dandas na versão desenho, o que deixa tudo com um ar ainda mais sombrio. Afinal, qual seria a mistura mais maluca? Disney com contos de fadas e com a família Dandans. E já que estamos falando de detalhes esquisitos, a Guinevere tem um penteado de 2 coques enormes na cabeça, que lembra bastante as famosas orelhas do Mickey. Só que, quando ela é descoberta pela Frank, aparece com parte do cabelo raspado, e aí o penteado lembra mais o Sonic. A cereja do bolo? Alguns fãs acreditam que a princesa é, na verdade, uma versão sombria e ciborgue da Elsa, de Frozen. Sim, a rainha do gelo versão Frankenstein digital. Tudo isso por causa do vestido ser um pouco parecido, e assim como Elsa, ela quer ficar isolada daquele mundo. Mas nem parece tanto assim. Sangue azul. Uma das coisas mais intrigantes do parque é justamente o fluido azul que aparece na princesa Guinevere. Até na fumaça que sai das fábricas tem essa cor que é mostrada na animação. No final, vemos Olivia sendo monitorada por máquinas,
conectada a tubos que transportam esse tal sangue azul diretamente para ela, como se fosse uma versão high-tech de transfusão VIP. E tem mais. Quando o pai dela aparece para entregar o grande presente nada menos que o próprio parque, podemos notar uma mancha azul na testa dele. E aí começam as teorias malucas. Será que ele estava sendo envenenado? Será que estava virando um ciborgue? Esse fluido, aliás, não se limita aos corpos das princesas. Ele está em todo lugar, na água, nas substâncias usadas como estimulantes, e até em momentos de tensão, como quando os Spark descobre que Frank e Andy estavam roubando sua Guinevere e fez um acordo com a coroada, e para selar esse pacto ambos utilizam saliva e a de Andy está com a coloração azul. Basicamente, é o elemento secreto que move tudo tipo café na vida real, só que em versão futurista. E, claro, a frase fulano tem sangue azul nunca fez tanto sentido aqui. Na animação, não é só sobre ser da realeza. Esse detalhe é um símbolo direto de poder, status e talvez, de manipulação. Ou seja, o sangue azul não é só um detalhe estético, é a cola que gruda a trama inteira. Mas parece que esse fluido azul pode estar destruindo o planeta e causando possivelmente doenças nos humanos. Antes de continuar descobrindo tudo que você perdeu em Cavaleiros de Guinevere, comenta aqui embaixo, princesa. Frank é, sem dúvidas, a personagem mais fora da caixinha dessa animação. E não é estilo criativo e fofa. Não, é nível eu converso com objetos inanimados e vejo espíritos que só aparecem para mim. Se fosse na vida real, já teria garantido vaga fixa no grupo de terapia. E é justamente daí que nasce uma teoria curiosíssima. A mãe da Frank teria sido uma pesquisadora do parque. Isso explicaria a obsessão da garota em se tornar coroada e trabalhar dentro do sistema. Afinal, estaria seguindo os passos da própria mãe. Só que esse conhecimento especial teria custado caro. Muitos acreditam que os humanos estariam sendo convertidos em Guinevere. Percebendo que a filha poderia passar por esse mesmo destino, a mãe de Frank teria implantado um chip nela. Só que, em vez de proteger, esse objeto acabou causando desequilíbrio mental que fez a menina começar a ver e falar com seres que só existem para ela. E é aí que vem a parte pesada da teoria. Esse chip e essa sensibilidade especial seriam justamente a ligação entre Frank e a misteriosa Guinevere. Ou seja, não é maluquice gratuita, ela pode ser a chave para revelar segredos que ninguém mais consegue enxergar. Doença. E por falar em coisas estranhas, o uso exagerado desse fluido azul parece ter deixado o planeta doente. Isso gerou uma revolta enorme entre as pessoas que vivem abaixo da hierarquia do parque, já que toda a economia gira em torno dele. Basicamente, é como se o planeta inteiro tivesse virado dependente de um resort temático tóxico. Um detalhe que chama atenção é o trem com pinturas das Guinevere pichado. Será que os humanos já entenderam que o fluido azul utilizado para a criação da robô está destruindo o planeta? A prova disso aparece em detalhes sutis. Quando a Andy é demitida e sai pela rua, um homem desconhecido começa a tossir perto dela e, adivinha, cospe fluido azul. Já durante o acordo com as Spark, a gente percebe que até a saliva dela carrega vestígios dessa substância, o que levanta uma teoria bombástica. Talvez a Andy já esteja doente sem nem saber. Ela provavelmente foi contaminada no seu trabalho. Muitos fãs acreditam que a Guinevere poderá ajudar a amiga da Frank quando ela descobrir a doença. Enquanto isso, vemos Olivia já bem mais velha, mas ainda firme, sendo estudada e literalmente injetada com doses desse fluido azul. O curioso é que, mesmo após tanto tempo, ela não demonstra sinais graves da doença. Isso levanta a pergunta: ela desenvolveu algum tipo de resistência? Ou será que sua ligação com a Guinevere e os experimentos da mãe deram a ela uma vantagem que os outros não têm? E tem mais: se esse fluido azul é tão tóxico, como explicar os Spark e os outros que ingerem essa substância como estimulante? Será que ele descobriu uma forma de filtrar os efeitos ruins e aproveitar apenas os poderes da substância? Talvez os próximos episódios mostram justamente esse outro lado do fluido azul menos tóxico. Retrato da mãe de Olivia. Outra coisa curiosa aparece no quarto da Olivia. Um quadro de família com ela, a mãe e o pai. Só que tem um detalhe bizarro. O rosto da mãe está coberto por uma leve sombra, quase como se a própria animação quisesse esconder sua identidade. Já o pai e a própria Olivia parecem completamente saudáveis e sem falar no cabelo da herdeira do parque, que é preto, e desde a primeira cena parece branco. Será que isso foi causado pelo fluido azul? Isso levantou uma teoria interessante. E meio perturbadora, será que o pai da Olivia fazia experimentos nela desde pequena? Afinal, nada explica melhor a fixação da garota pelo fluido azul e por toda a tecnologia do parque do que ter crescido dentro de um laboratório em vez de um berçário. É como se a foto de família fosse, na verdade, um spoiler visual. Mãe misteriosa, pai cientista e filha cobaia. Se ainda não faz parte, se inscreva no canal e cola com a gente em todos os vídeos. Bicho de pelúcia. Quase como um easter egg escondido no meio da trama, tem uma cena que passa batida por muita gente. Quando a Frank e a Andy, ainda crianças, tentam tirar a princesa de pelúcia daquelas máquinas de bichinhos, dá para ver que o lugar está lotado de brinquedos coloridos. Até aí,
tudo normal. Mas, se você prestar atenção, entre os ursinhos e bonequinhos aparece ninguém menos que a Pomni e outros personagens das animações do Glee. Ou seja, além de ser uma referência fofa, é também uma piscadinha direta para os fãs mais atentos. Sangue do Robô Sol. Um detalhe completamente fora da caixinha é o sangue do Robô Sol. Diferente dos outros, o dele não é azul e sim vermelho, igual ao da Frank e da Andy. E claro, os fãs não deixaram isso passar batido. Afinal, se não tiver teoria maluca, não tem fandom, né? A principal hipótese é que o Robô Sol não se alimenta do fluido azul como os demais. Em vez disso, ele teria um cardápio bem mais assustador. Em certo momento, ele fala que quer corações, e isso fez muita gente acreditar que ele literalmente se nutre deles. Ou seja, em vez de beber o energético azul que move o planeta, ele prefere coração humano com cobertura vermelha natural, digamos assim. Se essa teoria estiver certa, o Robô Sol é bem perigoso e pode causar ainda muito problema na animação. No fim das contas, Cavaleiros de Guinevere é um verdadeiro quebra-cabeça com muitos mistérios. Agora fica a pergunta, será que nos próximos episódios finalmente vamos ter respostas ou só mais mistérios para teorizar? Se animações são sua praia, dá uma olhada nesses 2 vídeos super legais que preparamos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.